Há muito se suspeita que o Vaticano sabe da existência de seres de outros planetas. Segundo a teoria da conspiração, esse segredo é guardado a 7 chaves, inclusive que alguns papas já tiveram contato. Simplesmente, a igreja não sabe lidar com essa situação. Como os seguidores das religiões mundiais iriam lidar com uma notícia bombástica revelada por um papa ou outros líderes religiosos que não somos feitos à imagem de Deus e que no universo existem seres não oriundos da Terra, filhos do mesmo Criador? Certamente haverá reações diversas de descrença em relação a seus líderes. Confusão mental, desespero, violência. Os humanos têm a necessidade de ter divindades para adorar e temer. Muitos dogmas cairiam. Mas não estamos nem engatinhando em relação às descobertas que estão ocultas nessa imensidão. Atualmente, 99% de tudo que sabemos são teorias. Nós estamos tentando decifrar o indecifrável. É como se tentássemos enxergar a escuridão do universo acendendo uma vela. Eu sou o Sidney Góes e vamos saber um pouco mais sobre isso aqui no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Em 23 de julho de 1985, o jornal britânico The Sun ecua um jornalístico relato de que o Papa João XXIII teve uma conversa com um extraterrestre na residência de verão do Castel Gandolfo, por um tempo estimado de 20 minutos. Antes da conversa estranha, o Papa se ajoelhou em reverência diante do visitante. O Vaticano tem conhecimento de algo insólito que sucedeu com o Papa João XXIII. Ele aparentemente teve uma experiência com um ser extraterrestre em sua residência de verão em Castel Gandolfo, onde passara férias no ano de 1961. Este acontecimento foi presenciado também pelo seu assistente, que só em 2005 teria feito as declarações à imprensa sobre o sucedido, e hoje ele está bastante divulgado em várias páginas da internet, especialmente dedicadas à ovniologia. Segundo este secretário papal, Loris Capovilla, o Papa João XXIII teria tido um contato cordial com um alienígena nos jardins da Pontífice Residência. O fato deu-se em julho de 1961, quando João XXIII passeava na companhia de Capovilla, e ambos observaram no céu um objeto estranho, luminoso, de forma oval, que emanava uma luz brilhante de coloração azul e âmbar. O OVNI manteve-se no ar durante alguns momentos antes de pousar no solo. Então, um ser com forma humana, cercada por uma aura dourada e orelhas alongadas, saiu da espaçonave. Passados alguns instantes, o Papa decidiu aproximar-se daquele ser estranho e começou a falar com ele. A conversa teria durado cerca de 20 minutos e o Papa voltou a reunir-se com o secretário e confidenciou-lhe: "Os filhos de Deus estão por toda parte, embora às vezes tenhamos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos." Em relação a este fato, originaram-se em todo o mundo diversas reações por parte de crentes e não crentes, uns aceitando-o como verídico e outros não. O bondoso e risonho Papa 23, que ficou como Papa apenas 5 anos, de 1958 a 1963. Ele tinha opiniões muito próprias, como o quão pequeno seria Deus se depois de ter criado este imenso universo povoasse unicamente o diminuto planeta Terra. Esse não é o Deus que eu conheço. Qual teria sido verdadeiramente o motivo do curto período de seu papado? O Papa João XXIII, de coração amoroso e também chamado de Papa Bom, foi uma pessoa misteriosa que teria sido iniciado nos ministérios da tradição esotérica e revelou, até onde lhe foi permitido, informações sobre o terceiro segredo de Fátima. Ele teria feito também algumas profecias a respeito dos mistérios da humanidade e dos seres extraterrestres, que, em relação a eles, disse: "Sinais como coisas do céu se mostram cada vez mais numerosos, como luzes vermelhas, verdes e azuis. São velozes, alguém vindo de longe para conhecer os homens da terra." Reuniões já estão acontecendo, mas quem os vê realmente permanece em silêncio. O Papa Pio XII já realizou reuniões semelhantes, encontros com os extraterrestres,
geralmente encontram pano de fundo os extensos jardins da residência papal, tanto no Vaticano e em Castel Gandolfo, onde uma agência do Vaticano que tem um observatório completo para explorar o espaço. Foi precisamente o Pontífice Pio XII romano que recebeu informações secretas dos Estados Unidos sobre o caso Roosevelt em 1947, e aconselhado pelo governo do Vaticano em segredo, o núcleo mais íntimo e mais influente da Cúria Católica, que ordenou total silêncio sobre a questão alienígena. Em 1954, participou de uma delegação no Vaticano. Acreditava que era a primeira reunião entre o governo dos Estados Unidos, Vaticano e aliens, na área experimental reservada e a área 51 em Nevada. Um impactante relatório do Ministério de Assuntos Exteriores da Rússia, o MFA, preparado para o presidente Putin, que anda circulando no Kremlin, assinala que o Papa Bento XVI foi obrigado a renunciar devido aos temores que rodeiam a Igreja Católica, de que o líder de 85 anos e de mais de 1 bilhão de católicos estaria física e mentalmente não preparado para atender à iminente revelação sobre a verdade dos seres alienígenas. Desde os tempos antigos, os papas ao longo dos tempos fundaram 3 observatórios: o Observatório do Colégio Romano, o Observatório de Capitólio e depois, em 1891, o Papa Leão XIII fundou formalmente a especulação do Vaticano. O Observatório do Vaticano, em uma versão mais moderna, que foi construída por trás da Basílica de São Pedro. Nos anos 30, o Observatório de São Pedro mudou-se para Castel Gandolfo, uma cidade localizada a 35 quilômetros de Roma. O Vaticano tinha um interesse científico tradicional no universo e na confecção de calendários. Mas, por outro lado, assim como as civilizações antigas como os maias, astecas, egípcios e etc., sempre professou a mesma religião de culto às estrelas e tem estudado em segredo a ciência da astrologia. Após o envolvimento do Vaticano na conspiração do segredo extraterrestre, guardando total silêncio sobre o caso Roosevelt e o encontro entre o presidente Eisenhower e uma delegação alienígena em 1954, em conjunto com a Comissão Secreta do Governo dos Estados Unidos, o Vaticano vem desenvolvendo um programa secreto de extraterrestres em exploração espacial. Por ordem do Papa Pio XII, os bispos James McQueen, de Los Angeles, e Edward Molley, de Detroit, organizaram a criação do CIV, o Serviço de Inteligência do Vaticano, para tratar da coordenação de informações sobre questão extraterrestre, em colaboração com a Comissão Secretas do Governo dos Estados Unidos. Desde então, a partir de Roma, se destinam fundos milionários a estes programas secretos do Serviço de Inteligência do Vaticano para assuntos espaciais e extraterrestres. Em 1993, a VORG, Grupo de Pesquisa do Observatório do Vaticano, em colaboração com o Observatório Stewart, terminou a construção do telescópio do Vaticano no Monte Graham, Tucson, Arizona, um dos mais importantes centros astronômicos do mundo, com a tecnologia VAT, tecnologia avançada do Vaticano. O VAT do Arizona é o primeiro telescópio infravermelho do mundo. Esta base de exploração espacial tem a tecnologia de infravermelho mais avançada e sofisticada do planeta. A visão infravermelho do céu é fundamental para detectar energias sutis e interdimensionais ou presença de origem desconhecida. Curiosamente, o MGIO, Monte Graham Observatório Internacional de Arizona, está localizado no meio do caminho entre a Área 51 no estado de Nevada e Roosevelt, no estado do Novo México, áreas com maiores casos de UFOs dos Estados Unidos. O telescópio do Vaticano, VAT, está sob os cuidados de cientistas da Ordem dos Jesuítas, em colaboração com astrônomos profissionais. O outro observatório da VORG, o Grupo de Pesquisa do Observatório do Vaticano com tecnologia vaticana avançada VAT, mas de caráter ultra-secreto, se encontra localizado no estado norte-americano do Alasca, com uma construção camuflada para evitar de ser identificado pela população como uma base de observação espacial. Além dessas bases espaciais secretas, há informações que na década de 90 o Vaticano participou, junto com as agências secretas governamentais dos Estados Unidos, de um programa secreto chamado Siloé, que lançou uma sonda secreta que leva o mesmo nome do projeto, a sonda Siloé, para fotografar um planeta misterioso localizado próximo ao nosso sistema solar, que regula ao suposto planeta Nibiru, cuja existência é defendida pelo investigador Zacarias Sitch.
A sonda Siloé foi construída na Área 51 e foi colocada em órbita por uma nave secreta do tipo Aurora, aviões supersecretos que podem entrar e sair do espaço exterior. Precisamente, os dados da sonda Siloé foram recebidos em 1996 no Observatório Secreto Espacial do Vaticano, no Alasca. Como podemos perceber, os artefatos dos programas espaciais envolvendo o Vaticano são fabricados na base secreta da Área 51 e lançados ao espaço através de aviões ultra-secretos espaciais Aurora, enquanto a recepção dos dados das naves vaticanas são enviados às bases secretas do Vaticano, no Alasca. Desta forma, existe todo um esquema para manter o máximo de segredo, evitando todo o contato com a NASA, já que na Agência Espacial Militar Norte-Americana trabalham muitos profissionais civis que podem deixar vazar informações ao público comum. Estes últimos projetos secretos do Vaticano foram classificados como secreto ômega, ou seja, estão na categoria top secret do Vaticano. O Observatório VAT, através do VORG, assim como a CIB, recebem orçamentos anuais da Santa Fé em Roma, fugindo assim da fiscalização do Congresso americano e de outros mecanismos da sociedade, mas também tem financiamento privados. Assim foi criada a Fundação Observatório do Vaticano, VOF, que é totalmente livre de impostos. Estaria o Papa Francisco e outros líderes religiosos colaborando com visitantes extraterrestres para promover uma nova religião global? Mas afinal, isso é algo bom ou ruim? Os extraterrestres estão ou não trabalhando nos bastidores com líderes religiosos para serem confiáveis? E o que você pensa sobre tudo isso?